Paz de Deus, lindão. Deus te abençoe. Como que a aula é exclusivamente para você, então a introdução vai ser um pouco diferente. Vai ser um pouquinho mais consagrada, beleza? Cara, qualquer dúvida da aula você manda para mim que eu te respondo, que não ficar claro para você. Beleza? Tranquilo? Então bora lá. Brasil, pré-colonial e colonial. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bora lá, lindão. Entre 1500 e 1534, você tem aí essa diferenciação. Sim, o Brasil ele é colônia de Portugal. Só que para o Brasil se tornar colônia precisava de algumas características que não teve entre 1500 e 1534. Nesse período aí de mais ou menos 34, 32 anos, varia, tá? O número que você pode ver aí na sua apostila. O Brasil ficou largado. E por que o Brasil ficou largado? Por que Portugal largou o Brasil, largou essas terras? Porque, tá vendo esse negocinho aí? É, não acharam. Não acharam ouro de primeira. A economia da época, não sei se você vai lembrar, na época do absolutismo, a economia era pautada na quantidade de ouro que cada nação tinha. O nome disso é mercantilismo. Não sei se você vai lembrar, mas uma das características do mercantilismo é acúmulo de metais preciosos. Então, para você ser uma potência mundial na época, você tinha que ter ouro, acúmulo de ouro, acúmulo de ouro. Tudo bem? Beleza? Então, como que não acharam ouro aqui no Brasil? Então você não tinha muito uma preocupação. Então você não tem uma estrutura de povoamento. Para você ser uma colônia, você precisa ter uma estrutura de povoamento. E o Brasil não tinha essa estrutura. Além disso, eles viram que era muito difícil fazer uma ocupação. Então ia precisar de um alto investimento. E Portugal, o reino português, não queria gastar em uma terra em que não se achasse ouro. Que não ia valer a pena. Vai valer a pena eu ir lá, fazer maior investimento para não achar a principal matéria que eu quero, que é ouro. Então esquece. Porque eu vou ter uma menor possibilidade de lucro também. Eu vou fazer um alto investimento com um produto que nas contas finais o lucro vai ser muito pequeno. Então eu prefiro continuar onde? Onde era a galinha dos ovos de ouro de Portugal? As Índias. Tá aí um quadro representando um dos portos da Índia, tá? Então a Índia torna-se prioridade. É na Índia em que ele consegue ter acesso às especiarias, cravo, canela, pimenta do reino, vários tipos de pimenta, café, tá? Nosso café vem daí e dá muito mais dinheiro, dá muito mais renda. Eu ficar vendendo esse produto, e aí sim, através dessa venda, eu conseguir metais preciosos, moedas de ouro. Tudo bem? Beleza? Tá, quais são as características então desse Brasil pré-colonial? Você vai ter uma presença de, de pau-brasil, tá? A presença do pau-brasil. Esse é o primeiro ciclo, é o primeiro produto de destaque que o Brasil vai começar a exportar para Portugal. Quais serão esses ciclos? Só para falar todos para você já. É pau-brasil, açúcar, mineração, Minas Gerais, ouro, diamante e depois café. Aí a partir do café, a partir do café aí vem soja, laranja, aí a gente chega no Brasil do século 20 e 21. Então nesse primeiro período você tem a presença do pau-brasil. E para que servia essa madeira? Primeiro, sabe por que pau-brasil? Curiosidades. Pau-brasil,
porque você tem um elemento que dá essa cor vermelha ao pau-brasil que se chama brasileína. E aí vem de brasa essa cor vermelha. Por isso que então deu o nome de pau-brasil e o nome dessa região de Brasil. Mas antes de ser Brasil, foi dado vários nomes, tá? Terra de Santa Cruz, Terra dos Papagaios. Mas escolheu Brasil porque, pensa, Terra dos Papagaios representa algo que é natural da terra. Não vou dar nome de algo que é natural dessa terra, papagaio. Terra de Santa Cruz ou Terra de Vera Cruz, representação religiosa. Não. Para Portugal, eu vou dar um nome daquilo que me dá dinheiro dessa terra. Por isso que foi escolhido o Brasil. O nome Brasil ele tem então uma concepção econômica. Eu vou dar um nome dessa terra ao produto que me dá renda nesse primeiro momento, que foi esse pau-brasil. Então por isso que é o nosso nome. Então o nosso nome, e aí você vai perceber através desse curso que eu vou te dar, que o Brasil, por ser colônia, ele sempre tem uma questão econômica. Portugal olha para o Brasil não como tipo, não, vou cuidar dessa terra porque eu quero que os portugueses venham morar aqui, ou eu vou me preocupar com essa terra, com a educação desse povo, com a cultura desse povo. Não. Colônia é para dar dinheiro. Ponto, velho. Ponto. Dinheiro. Não à toa que o nome Brasil está relacionado ao produto que dá dinheiro nesse início dessa colonização. Tudo bem? Colonização entre aspas aí, né? É o período pré-colonial, antes dessa ocupação, desse povoamento. Então o pau-brasil, ele era para manufaturas de móveis, então para você fazer mesa, sofá, cadeira, e esse corante avermelhado, tá? Desse elemento, brasileína, você faz o corante vermelho. E vermelho era a cor da nobreza, era a cor que estava bombando na época, vamos dizer assim. E um homem responsável por essa extração, foi responsável pela primeira frota de extração de pau-brasil, olha lá, um nome muito famoso. Quem é esse homem? Fernão de Noronha, a ilha em homenagem a ele, a ilha de Fernando de Noronha, o nome da época é Fernão, mas aí foi adaptado, né? Fernando de Noronha. Então, esse foi o primeiro navegador a extrair, com o objetivo de extrair essa madeira, extrair pau-brasil. Tá? Então essa ilha que nós temos hoje é em homenagem a esse navegador, tá? Fernando de Noronha. E como é feita essa extração do pau-brasil? Através do escambo. O que é o escambo? Tá aí, o escambo foi a maneira utilizada para eu conseguir que os nativos, os indígenas que viviam aqui, retirassem essa madeira. O escambo é uma troca. É uma troca... Vamos ver se a próxima imagem... Não. Deixa eu guardar o mic aí, você vai entender o que eu coloquei. O que é esse escambo? O português oferecia para o nativo espelho, faca, martelo, e em troca o nativo dava o quê? Madeira. Trabalhava com pau-brasil, dava madeira ou dava outras coisas. Então você tinha essa troca. E aí esse escambo, o que começou a fazer? Eu vou te dar esse martelo, essa ferramenta que vai ser útil para o seu cotidiano, e aí você corta então essa madeira para mim. Então era no primeiro momento através do escambo, depois o português vai usar o nativo como escravo. Mas no primeiro momento, o português é a minoria aqui, ele usa essa troca, tá? Eu te dou essas quinquilharias, esses espelhos, e você me dá o seu trabalho. Você me dá essa madeira, você trabalha para mim. E aí você fala, pô, né, o nativo mó idiota, mó burro, né, mano, mó babaca, né, aceitou vidro, aceitou espelho, aceitou faca e dando pro português aí madeira, que era importante, né, uma coisa de grande valor. Que otário, né, indígena é tudo burro, indígena é tudo trouxa. Aí vem essa imagem de um casal brasileiro na Disney, pegando o seu dinheiro, do seu suor, do seu trabalho e comprando o chaveiro do Mickey, comprando essas orelhinhas, boné, camisa, fui na Disney, aquelas camisas, fui na Disney e gostei, e vem todo feliz, todo alegre, sentindo mó feliz. E o que ele deu em troca? Dinheiro, velho, dinheiro do suor dele, pra comprar isso aí, ó, pra tirar essa foto. Certeza que ele pagou por essa foto aí. O que eu quero tratar com isso? Que indígena não foi besta, não foi trouxa, não foi burro. Ele foi atraído por uma coisa que ele não conhecia.
E uma coisa que era útil para ele, se a gente for pensar as ferramentas que ele conseguiu. Para alguns nativos, o português deu armas, tá? Então, se a gente for perceber esse casal aí, e nós mesmos, a gente é mais trouxa do que o nativo. Que a gente acha que o nativo é trouxa, então a gente é mais trouxa que ele. Porque a gente pega o dinheiro do suor do nosso trabalho para comprar umas coisas que a gente fala, mano, depois a gente fala, por que comprei essa bosta? Então eu gosto de colocar essa imagem aí para fazer essa relação que existe até hoje, mas aí no caso nós brasileiros com os Estados Unidos, esse mercado estadunidense, a gente compra essas quinquilharias que não servem pra porra nenhuma. Entendeu a relação aqui que eu fiz? E essa crítica que eu fiz é muito fácil. É cômodo a gente falar, nativo é tudo trouxa, e tá lá eu comprando coisa do Harry Potter, varinha do Harry Potter. Quanto custa? R$150. Vai lá e eu compro varinha do Harry Potter. Porque é do Harry Potter, entendeu? Perceba? Nós nos tornamos os nativos hoje. Mas obviamente pensando na estrutura capitalista, desse capital. Beleza? Tá? Espero que sim. Sei lá, se eu tô sendo confuso aqui, você manda um áudio aí pra mim que eu tento explicar de outra maneira. Tá bom, lindão? Bem, então, outra característica do período pré-colonial, na verdade, as feitorias. Tá aí, um exemplo de feitorias. São armazéns, tá? E eles são responsáveis pela defesa da terra também. Se você for... Pensa a capital do Ceará. Qual que é a capital do Ceará? Fortaleza. Ora, porque você tinha uma feitoria ali. Você tinha um local onde que os navios que vinham de Portugal vinham retirar não só o pau-brasil, mas outros produtos também, frutas, ou alguns animais também, retirava alguns animais para poder vender na Europa, ou para levar para o rei, para ele conhecer o que tem dessa terra. Mas aí você vai perguntar para mim, né, Muca? Falar, mas defesa da terra, mas essa terra não vale nada. Essa terra, Portugal falou que não tinha interesse, outro não tem ouro aqui, que outro país vai ter interesse nessa terra? Não tem ouro, não tem prata, não acharam, né, no primeiro momento. Mas defender do quê?